Estilo Mulher no ar, nesta terça-feira, dia 3 de maio de 2016. Hoje o tema é empatia. Você sabe quais são os principais benefícios dessa característica para os relacionamentos? Pois é sobre isso que vamos falar hoje com o educador e músico Lu Oliveira e com a psicóloga Thaisa Cherrabi. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lu. Vamos começar explicando o que é a empatia, Thaisa. Então, a empatia, ela é caracterizada por uma capacidade nossa de entrar em relação com o outro, de se colocar no lugar do outro, né? Empatia vem da palavra grega empatheia, que significa paixão, né? Então, a empatia está relacionada a uma conexão afetiva com o outro. Agora, não tem nada a ver com simpatia, né? Porque às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão, que, não, eu tenho simpatia por alguém. Assim, explica um pouquinho essa diferença na prática. É completamente diferente, né? A simpatia, ela está relacionada a você querer ser legal com alguém, né? E querer algum benefício em contrapartida. Então, eu sou simpática com o outro porque o outro, de alguma forma, me agrada, né? Então, eu troco, num sentido mais superficial, simpatia com o outro. A empatia, ela está mais relacionada a uma capacidade nossa de trabalhar com a gente mesmo, né? Da gente perceber de que modo a gente pode entrar em relação de fato com aquele outro que está na nossa frente. E aí é totalmente diferente da simpatia, por quê? Porque empatia a gente precisa ter com o mundo, com todo mundo, né? Não é só com determinadas pessoas, né? É então, se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro não tenha nada a ver com a gente, né? Mesmo que esse outro, de alguma forma, nos incomode, né? É verdade. É um exercício, é uma prática muito mais profunda do que a simpatia, né? Agora, na prática de vocês, Lu e Thaisa, quais são os exemplos, assim, de histórias que vocês já passaram, enfim, nesses anos todos de carreira que vocês têm, de ensino de empatia? Bem, no meu caso, eu trabalho com adolescentes, com crianças. Então, na verdade, eu pratiquei a empatia durante todo o tempo da minha vida, né? De repente, sem usar essa palavra. Entendeu? Trabalhávamos o fato de você, enquanto educador, ouvir e se posicionar na posição do drama daquela pessoa que fala, esse é um exercício de empatia, né? E no dia a dia, né, existem assim casos que eu poderia pontuar, mas eu prefiro falar de uma maneira mais geral. A gente consegue ter pelo exemplo, né, pelo dia a dia, pela vivência, você passar isso. Eu acho que a melhor maneira de ensinar é assim. E você, Thaisa? Na verdade, né, assim, ensinar empatia é uma tarefa muito difícil, né? Porque antes de ensinar a gente precisa praticar, né? E a prática ela vem sempre com o outro, né? É através do outro que a gente pratica empatia. E o meu medo é a empatia cair num lugar muito banalizado, porque se fala muito sobre empatia e se pratica pouco empatia, né? Porque para a gente praticar empatia a gente precisa trabalhar com a gente, né? E num processo terapêutico, na clínica, por exemplo, né, é extremamente importante essa capacidade de entrar em relação com o outro. Porque se não tiver empatia, se não tiver uma conexão afetiva entre o paciente e o terapeuta, não tem possibilidade de nenhum tipo de acompanhamento psicológico, né? Então, uma capacidade de se abrir para o outro, se abrir para o encontro, que a gente está pouco acostumado, né? Agora, você que está aí em casa, de repente está se perguntando, afinal de contas, Luciane, por que você resolveu falar sobre esse tema hoje, empatia? Porque eu acho que na atualidade no Brasil, a gente está num sistema de polaridade, as pessoas estão muito agressivas, muito violentas, e a discussão vai aquém, está aquém das discussões políticas. Na verdade, a discussão é com relação à humanidade das pessoas, né? Com relação à empatia das pessoas. Exatamente isso, desenvolver a empatia. Porque as pessoas estão legitimando seus preconceitos, de repente racismo, de repente algum tipo de homofobia ou aversão a pobres ou ricos por conta dessa polaridade que a gente está vivendo. E eu acho que a empatia, o que você acha? Você acha que a empatia, eu estou respondendo, mas eu quero saber a opinião de vocês também. A empatia, afinal de contas, ou a ausência dela, é uma característica que é fundamental nessa situação que a gente vive no Brasil hoje? Olha, eu vejo, né? A gente ainda há pouco ali na sala estava discutindo sobre isso, enquanto esperávamos ali. Eu vejo o Brasil partido, né, em dois polos, né, dois pensamentos, e essa polaridade
ela é geradora de ódio, né? Nós vivemos hoje um momento de ódio, de intolerância. E eu citei ali ainda há pouco a grande metáfora é aquele muro erguido lá no Congresso no domingo, né? No domingo da votação, em que dividiu o jardim em dois, né? De um lado, e a gente vive nesse Brasil dividido entre petralhas e coxinhas, e comunas e reaças, e etc, etc, entendeu? E a gente vive ignorando, né? As pessoas ignoram que existem outros pensamentos, né, que não se encaixam. Seria muito mais fácil se fosse binário assim, mas infelizmente, gente, o mundo não é binário. É isso que a gente está querendo falar para você, que as coisas são muito mais complexas do que você imagina, não é isso, Thaís? Isso, eu queria só falar em relação a essa bipolaridade que a gente vive, né, no cenário político e na vida como um todo, sempre separa, né? A gente sempre acha que tem um inimigo a ser combatido fora. E, na verdade, o inimigo que tem que ser combatido é dentro, né? Então, o mesmo fascista que a gente critica, né, o mesmo, enfim, a pessoa que mais a gente odeia, o outro, né, o outro é causador do nosso mal, na verdade não é nada disso, né? Na verdade, nós somos os causadores do nosso mal, né? Então, a gente precisa combater isso em nós, a gente precisa combater o fascista em nós, a gente precisa combater o intolerante em nós, né? A gente precisa resgatar uma capacidade nossa de se abrir para as forças do acontecimento do encontro. E antes de xingar o outro, se coloca no lugar do outro para ver exatamente, né, o que o outro está passando, o que o outro está pensando, muitas outras coisas. Agora eu quero saber de vocês, na prática, como é que as pessoas podem desenvolver a empatia. Quer começar, Thaís? Então, quando eu falo em empatia, eu também faço uma relação direta com compaixão, né? Que é a capacidade de sentir com o outro. Para a gente sentir com o outro, é importante que a gente desinvista, né, o julgamento, né? Então, é uma prática que eu tenho, assim, é limpar os olhos. Então, quando a gente olhar para alguém, qualquer pessoa, nossos filhos, primos, mães, irmãos, a gente tentar não julgar esse outro, né? A gente tentar não recortar esse outro em uma determinada característica, né? E perceber que a gente pode entrar em contato com o outro para além daquilo que a gente acha que ele é. E aí sim a empatia vai ser estabelecida. Bom, e para ensinar também, essa explicação dela também serve como base, Lu? Eu acho que ela definiu bem essa questão da empatia. Na prática do dia a dia, por exemplo, de um projeto, de uma escola, eu vejo que a melhor forma de você fazer isso é vivendo, é vivenciar isso no dia a dia. Né? Mais que falar, mais que discursar sobre esse assunto, né? Um aluno, você mostrar no dia a dia que é possível, né? Como diz o provérbio, né? Ver com o olho do outro, né? Se colocar naquele lugar do outro, né? Isso não é tão difícil, né? Não é tão difícil fazer. É uma questão de disponibilidade. Você tem que estar disponível a isso, né? Agora, quando você vê, por exemplo, a mãe está querendo ensinar para o filho dela a empatia, em que momento que ela deve sinalizar, em que momento que ela deve ficar alerta, em que momento que ela deve sinalizar que aquilo ali que está ocorrendo não é muito legal? Como é que vocês veem, assim? Tem alguma história que vocês possam contar de um exemplo que vocês tenham percebido no dia a dia, na vida e tal, que vocês possam exemplificar para quem está em casa? Então, eu vou partilhar um evento, né, uma situação que me ocorreu na rua 16 de março, né? Estava andando e eu gosto muito de entrar em relação com as pessoas que estão ao meu redor, assim, né? E aí passou uma mãe, né, uma moça, enfim, com uma filha de mais ou menos uns 4, 5 anos, pela 16 de março, e tinha uma pessoa em situação de rua, né, um morador de rua. E aí essa criança, ela me parece que foi muito afetada por essa condição dele. E ela passou e ficou olhando profundamente os olhos dele, e ele os olhos dela, né? E aí, num momento, eu senti uma conexão profunda entre os dois, e os dois sorriram. E quando a mãe percebeu que a filha tinha parado para entrar em relação com a pessoa, ela puxou o braço da menina e saiu andando, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender muito com as crianças também, né? A gente sair um pouco desse lugar de poder de ensinar e aprender junto, aprender com as crianças, porque elas têm muito a nos ensinar, muito, né? Então é a gente se abrir para esse aprendizado também, que está num outro lugar, né? Mais sutil. Agora eu vou fazer um pouquinho o papel da advogada do diabo.
Porque, assim, a gente desde pequenininho é ensinado a não aceite nada que o estranho te dê, não fale com estranhos, não, enfim, todas essas mensagens. Em que momento que você percebe que o outro pode ser realmente um perigo e o outro precisa de um acolhimento, por exemplo, nesse caso? Se você estiver junto com seu filho, com sua filha, com a criança que estiver com você, com qualquer outra pessoa, né? Se você puder e conseguir entrar em relação com o teu entorno e perceber o outro que talvez te ameace como um ser humano, claro que você vai se colocar numa situação de perigo, de risco, né? Andar meia-noite na rua, né? Ou enfim, né? Não estou falando disso. Mas a gente precisa estar com o outro, né? E aí, assim, uma coisa importante falar, né, Luciane, a gente tem uma tendência a achar e a cristalizar o outro. Então, quando a gente vê morador de rua, alguma população em situação de rua, a gente tem logo um julgamento, né? A gente julga. E quando a gente julga, a gente separa. Então, ao invés de julgar, vamos entrar em relação, gente. Vamos se disponibilizar para o contato, como o Lu falou, sabe? Vamos se permitir a isso. Agora, vou me manter aqui na Thaisa. Quais são os benefícios? Porque a gente está falando da empatia, da compaixão, né? De uma forma ampla, de uma forma geral. Mas quais são os benefícios do desenvolvimento da empatia para os relacionamentos humanos? Relacionamentos no dia a dia, relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho. De que maneira você vai ter relacionamentos muito mais produtivos a partir do momento que você desenvolve uma empatia, do que você fazer só a sua parte, o outro faz só a parte dele, enfim. É igual aquela história em pena. Semana que vem eu vou passar, ou então eu vou postar na página do Facebook, que é aquele desenho, que é a animação, que é do burrinho, são 3 bichinhos, é um burrinho, um ursinho, eu não me lembro qual era o outro bichinho, e o outro fala, poxa, ele não está numa situação legal, fala para o burrinho, aí o burrinho, que pena. Você quer um sanduíche? Uma coisa assim, a partir de que momento, né, que você vê uns benefícios assim, quando você ultrapassa essa base superficial da relação com o outro e realmente se importa com o outro? Então, para falar em benefício, eu gosto de falar também, Lu, o modo como a gente vai se autoproduzindo de um outro modo, quando a gente resgata em nós a capacidade de entrar em relação com esse outro. Por quê? A gente vive num mundo e numa sociedade em que nós nos produzimos de modo muito egoísta, individualista, separado do outro, né? O importante é o individualismo, o importante é eu ganhar, é eu ser melhor, é eu competir, eu estar em lugares de poder, né? Então a empatia, nesse sentido que você fala do benefício, ao meu entender, a minha visão, né, a minha capacidade de sentir, está muito mais relacionada a uma capacidade nossa de resgatar a coletividade. Né, de perceber que nós somos só no coletivo e que toda transformação é sempre na relação, né? Então a gente precisa do outro, gente. O outro não é inimigo, não. O outro pode ser nosso aliado, sempre, sempre. É só a gente saber, né, entrar em relação com ele. E entrar em relação com o outro, gente, é entrar em relação com a gente, né? Então por isso que às vezes a gente quer o outro afastado, porque a gente não tolera o outro, porque a gente não tolera a gente em relação com o outro. É engraçado, eu só vou falar rapidinho, Lu. Tem alguns pacientes, né, enfim, e algumas pessoas que dizem que eu tenho preguiça do outro, eu tenho preguiça das relações, né? E o quanto a gente precisa trabalhar essa capacidade em nós, assim, de estar aberto ao mundo e confiar, gente. A gente é muito desconfiado, a gente tem muito medo. Eu posso dar um exemplo aqui meu? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de animais, né? Bichos. É aquela história muita gente que gosta de animais, muita gente que protege animais, tem essa preferência pelos bichos, porque exatamente os seres humanos ficaram muito difíceis. Mas é importante que as pessoas não desistam, que é uma coisa que eu antigamente falava, não vou ficar só com os bichos mesmo, esses bichos são... Mas assim, é importante que a gente não desista dos relacionamentos humanos, porque isso pode fazer com que a gente meio que volte a uma idade da pedra. E a cada vez mais... essa capacidade de desenvolver a empatia fica anulada. Você não acha, Lu? Eu estava pensando, né? A gente vive numa sociedade onde o individualismo é exacerbadamente estimulado, né? Você vai para a escola, você tem que ganhar a melhor nota, entendeu? Você tem que ser o melhor colocado no concurso, você tem que ser o cara que tem a mulher mais bonita, você tem o carro mais bonito, a TV maior, enfim, né? A gente vive nesse mundo onde eu.
Então, existem muitas filosofias e religiões que mostram que a importância da questão da empatia, né? Vou citar aqui uma frase conhecidíssima, que é amar ao próximo como a si mesmo. Isso é um exemplo claro de empatia, né? Você se colocar, se só é possível amar ao outro como a si mesmo, se você se colocar lá no lugar dele, né? E olhar o mundo com os olhos dele, né? Caminhar com os sapatos dele pelo mundo, entendeu? E ter essa ótica de mundo e poder se colocar e falar, não, eu compreendo ele. Embora eu não concorde, eu compreendo ele, entendeu? Porque é isso, empatia é isso, é você compreender quantas coisas a gente não concorda, né? Mas tem aquela pessoa tem toda uma história, né, que ela a levou a ter esse ponto de vista. Bom, a gente já está chegando no final do programa, tem alguma consideração final? Eu tenho, bem breve, que o outro nunca é problema. E nem a gente, na verdade. Mas o trabalho é sempre conosco. Antes de querer trabalhar com o outro, de querer cuidar do outro, de querer ensinar para o outro, a prática é sempre com a gente. Sempre, sempre, sempre. E você, Lu? As minhas últimas palavras são as seguintes. Eu penso que você tem que aprender com as crianças, entendeu? Porque elas estão desarmadas, né? A gente tem muitos explosivos, muitas minas. Muitas ferramentas, muitos aparatos, né? Nós estamos muito enclausurados em nossas armaduras. E as crianças, esse exemplo do que a Thaisa deu aqui, não é um exemplo disso, né? Ela olhou, é um ser como ela qualquer, e pronto, ela se identificou com ele. Tá certo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu conversei com a psicóloga Thaisa Cherrabi e também com o educador e músico Lúdio Oliveira. A gente falou hoje sobre empatia e o importante é que você não desista das relações humanas e se coloque no lugar do outro, enfim, para poder observar de uma maneira diferente, de um outro ângulo, a situação. Eu quero agradecer também a Chacris Petrópolis que me veste, a Estúdio da Beleza que faz o meu cabelo e agradecer você que está sempre com a gente aí no Estilo Mulher. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.